Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, Kamala Harris, Donald Trump, eles têm sido motivo de debates e dissensões entre grupos políticos, inclusive no Brasil, grupos que são diferentes entre si, distintos ideologicamente, mas que geralmente, naquelas avaliações externas, né, são considerados como estando no mesmo balaio, recebendo todos eles o rótulo simplista de esquerdistas, e quando na verdade são não só diferentes entre si, mas em muitos casos antagônicos ideologicamente. E também aqueles que estão no balaio, que recebe o rótulo de direita, você vai encontrar figuras bem diferentes, com pensamentos bem diferentes, mas também aí tem havido uma confusão de ideias em todos esses grupos, à esquerda, à direita, com relação ao que está acontecendo na Venezuela e com relação à disputa eleitoral nos Estados Unidos. Ontem eu vi um vídeo, assisti ao vídeo que o Fernando Gabeira gravou falando sobre a Venezuela. E o Gabeira, ele não tem nada de cínico, nunca teve. Ele não é um sujeito cínico, não é um sujeito dissimulado. E até por isso, eu não tenho dúvida que o Gabeira de fato acredita naquilo que ele fala a respeito da Venezuela. E aquilo que ele falou nesse vídeo a que eu assisti. E é interessante porque o Gabeira é um sujeito inteligente, mas engoliu facilmente todas as lendas, as sandices, mas também as mentiras que estão sendo contadas a respeito da Venezuela. E repetiu. Não é? E aqui não é apenas, não é que ele ouviu na televisão para a qual ele trabalha, né? Ele tem muitos contatos ali na região, inclusive na Venezuela. Contatos que ele fez em viagens realizadas a Roraima, e teve contato com gente, inclusive, da parte da imprensa venezuelana que faz oposição ao governo. Por outro lado, ontem ou anteontem, eu li uma crítica do PCO, Partido da Causa Operária, ao PSTU. Mais do que crítica, né? Mas o PCO dizendo que a posição do PSTU em relação à Venezuela mostra que o PSTU é um agente do imperialismo dos Estados Unidos. Porque, de fato, há muita divisão em relação ao que está acontecendo na Venezuela e ao conceito que grupos, repito, rotulados no mesmo balaio, tanto a esquerda quanto a direita, a diversidade de opiniões a respeito do que está acontecendo lá. O próprio Maduro. Você pode mencionar aí 4 correntes distintas, né? Os que tratam o Maduro como revolucionário, fiel seguidor das ideias políticas de Hugo Chávez. Há aqueles que concordam que ele mantém o caminho aberto por Chávez, mas não veem esse caminho como revolucionário, ou seja, enxergam no chavismo o mérito de enfrentar o imperialismo, mas não o mérito de transformar a ordem econômica e as relações de produção na Venezuela. A Venezuela não socializou sua economia, não socializou seus meios de produção
E, embora o Chávez tivesse a compreensão de que ele precisava fazer uma ponte entre a situação da Venezuela e o início, então, da construção de uma economia socialista. E que seu governo teria de passar a maior parte do tempo construindo essa ponte, que não foi concluída, e há os que acreditam que Maduro está terminando a construção da ponte para depois, então, empreender a socialização da economia, mas há os que acham que ele simplesmente dinamitou a ponte. E entendem que Chávez era sim um revolucionário, mas que Maduro traiu a revolução. E aqueles que consideram que o chavismo degenerou-se em ditadura militar banal. Outro dia eu acompanhei uma entrevista, a gravação da entrevista do Vladimir Safatli, e ele tem esse ponto de vista. Ele acha que hoje é um governo que se escora nos militares, no alto comando militar, e que houve uma banalização do regime, virou uma ditadura banal. Então, isso dentro daqueles grupos que recebem o rótulo de esquerda, a gente sempre fala do rótulo, né? Porque esquerda e direita não trazem em si conceitos, né? Não há conceitos inerentes às palavras, né? Direita e esquerda. Tudo tem a raiz lá na França, na Assembleia Francesa. Mas o fato é que também entre os grupos que são rotulados como de direita, e aqui desde os que são democratas liberais, passando pelos filistinos da democracia, não é? Chegando até aos fascistas, porque isso que são. Por isso que é complicado assim, o rótulo. Né? Você colocar, acabei de citar o Gabeira. O Gabeira hoje é um democrata liberal. Você não pode colocá-lo no mesmo balaio de fascistas. Né? Mas não há dúvida que há uma noção, um conceito sobre o chavismo e sobre o que está acontecendo na Venezuela, homogêneo, ou quase isso, nesse balaio da chamada direita. A rejeição pura e simples, embora alguns com contradições nas suas críticas. E aí entra outra figura, Maria Corina Machado. É interessante como todos esses grupos, de fascistas até democratas liberais, passando pelos filistinos, né, da democracia, alguns até que se rotulam como conservadores, etc., mas eles tratam a Maria Corina Machado como sendo a personificação da democracia na Venezuela. Como sendo aquela que o povo escolheu para redimir o país. Mas ouviram aonde essa música? Quem tocou essa música? Quem está tocando essa música? Quem está vendendo essa lenda? A Maria Corina é a atual catalisadora de um grupo político, e vale notar aí que o que acontece é que esse aspecto positivo, inegável do chavismo, reconhecido por muitos que acham que Maduro traiu a revolução, outros que acham que não é uma revolução, nunca foi, mas que é apenas um regime nacionalista, populista, mas que é anti-imperialista. O anti-imperialismo é a qualidade que quase todos enxergam. E é exatamente esse aspecto positivo, o anti-imperialismo, político e econômico,
que levou os Estados Unidos e os seus vassalos a adotarem sanções econômicas, embargos financeiros e apoio de vários tipos a uma oposição oligárquica, golpista e pronta para entregar as riquezas nacionais ao capital financeiro internacional. E pronta para fazer o país voltar às indecentes medidas de concentração de riquezas e desigualdade social daquele período anterior à eleição do Chaves. Aliás, no vídeo a que assisti, o Gabeira diz que o governo tinha muito dinheiro para gastar na campanha e a oposição, pobrezinha, sem dinheiro. É lenda, Gabeira, é lenda. A oposição tinha muito dinheiro. E a Maria Corina é a atual catalisadora desse grupo político. A mesma Maria Corina, signatária da Carta de Madrid, aquele documento produzido pelo partido Vox da Espanha, em aliança com Chega de Portugal, as duas agremiações que reúnem o que há de mais reacionário nas nações ibéricas. Na Espanha e em Portugal não há grupos mais reacionários do que aqueles que se reúnem nessas duas agremiações. E ela é signatária dessa Carta de Madrid. Agora, se ficar demonstrado que Edmundo Gonçalves Urrutia, o representante de Corina, o poste de Corina, ganhou de fato a eleição, ele deve então governar. Mas é preciso que os filistinos da democracia saibam exatamente que tipo de grupo político irá então governar a Venezuela. E quais interesses e ideologia estarão no poder. E quanto a, inclusive, essa crítica do PCO ao PSTU, é porque o PSTU dá de barato, o Maduro perdeu a eleição. E aí o PCO pede as provas. Tá? Fala, por favor, mostre aí quais são os dados que embasam essa declaração. Porque as atas foram entregues à Suprema Corte e, com exceção daquelas atas que a oposição mostrou para o mundo, mas não quis mostrar para o tribunal. E aí há uma denúncia, inclusive, outro dia o Breno Altman, que foi para a Venezuela fazer a cobertura, o Breno do Opera Mundi, e o Breno Altman, ele mostra lá, e é preciso que a justiça venezuelana descubra se esses documentos são verdadeiros, se foram inventados pelo governo ou se são verdadeiros. Se forem inventados pelo governo, é um crime de quem os inventou, é um crime do governo Maduro. Mas se são de fato os documentos que a oposição apresentou, há um crime gravíssimo, porque, para se ter uma ideia, na sessão onde vota Nicolás Maduro, o Maduro não teve nem sequer um voto. Nem o dele. Então o Maduro, de acordo com esse documento que o Breno Altman mostrou, ele mostrou esse documento, inclusive em vídeo, tem na imagem, e a justiça venezuelana tem de descobrir quem fabricou esses documentos. Há um crime ali. Ou é do governo ou é da oposição, mas há um crime ali. Ora, na sessão em que o Maduro vota, não há nem sequer um voto para o Maduro, ele não votou em si mesmo, ele votou no Edmundo. Então, há também assinaturas que se repetem em sessões eleitorais de cidades diferentes. Além da denúncia de que
pessoas que morreram bem antes da eleição, tem lá o seu nome registrado nessas atas. E essas atas não foram entregues. Então, é uma confusão de ideias, né? Uma confusão de ideias. Porque o governo Maduro não pode negar que, por diversas razões, inclusive as sanções, desencadeou-se ali uma distopia na Venezuela. Ora, pelo menos 20% dos venezuelanos deixaram o país. Isso não é normal, né? Isso não pode ser tratado como algo normal, banal, trivial. Que é isso? 20%. É algo muito grave. Então, é preciso enxergar com honestidade e com os parâmetros da teoria como pode ser definido o regime e, particularmente, o período do Maduro, período pós-morte de Hugo Chávez. Porque o Fidel disse para o Chávez, escolha um civil, deu um conselho quando o Chávez foi fazer tratamento em Cuba contra um câncer. Escolha um civil, porque se você entregar aos militares, haverá uma situação muito propícia ao bonapartismo. E ele escolheu um civil, que era seu vice-presidente, que havia sido seu chanceler, um ex-sindicalista, mas o Maduro ancorou-se exatamente no alto comando das Forças Armadas, materializando o risco que o Fidel Castro havia enxergado e alertado o Maduro. E é preciso observar, inclusive de acordo com a teoria, né, como pode ser caracterizado o modelo econômico, o modelo político, as bases do poder. Agora, a oposição, essa que teve muito voto, sem dúvida, é uma oposição golpista, oligárquica e pretende entregar, sim, as riquezas nacionais ao capital estrangeiro, pretende, sim, agir como protetorado dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, fazer com que aquela elite sorridente que desfrutava das riquezas nacionais no período anterior a Chávez volte alegremente ao poder. Quanto a Kamala Harris e Trump, a confusão de ideias não desaparece. Então, aqueles que se enxergam como antiglobalistas e acham que o Trump é o sujeito que desafia o poder estabelecido nos Estados Unidos. Desafia aquilo que lá chamam de Estado profundo. E aqueles que embarcam na sandice de que Kamala Harris personifica alguma mudança na realidade social, no domínio do capital financeiro ou na política imperial dos Estados Unidos. Não. Há diferenças óbvias e notórias entre os grupos representados pelos dois candidatos. Mas também é óbvio, também é claro, e demonstrado está que Trump e Kamala e que todas as tendências políticas reunidas no Partido Republicano e no Partido Democrata estão a serviço da ordem plutocrata militar que comanda os Estados Unidos e grande parte do mundo. Grande parte do mundo. O Platão disse que as sociedades são governadas pelos que contam a história. E o Platão não se referia a historiadores, obviamente, mas àqueles cuja versão da história é aceita pela maioria. Nestes tempos, a Babel de ideias simplórias
ancoradas em historinhas infanto-juvenis. Essa Babel forma um caldo ao mesmo tempo insípido e mentiroso, bárbaro e enganador, histriônico, mas ao mesmo tempo incapaz de pelo menos tornar a realidade socioeconômica e a ordem política compreensíveis para que seja possível mudá-las. Não será com essa infantilidade, com esses conceitos simplórios e baratos, com as ações bárbaras, com as mentiras, com o cinismo, que a história, ou esta quadra da história, será compreendida. E se ela não for compreendida, ela não pode ser mudada. Não em seu movimento inexorável, mas na realidade desta quadra da história. E é por isso que quando eu assisti ao vídeo que o Gabeira gravou, eu percebi ali como isso é perigoso, porque mesmo uma pessoa inteligente, que repito, que não é cínica, não é dissimulada, mas é capaz de embarcar alegremente nessa história contada. E como disse o Platão, quando a maioria aceita a história que um contou, aquele um governará aquela sociedade. Que é isso, companheiro? Ronald Mendes. 3 minutos para as 4 horas. Esse é o Bandeirantes